Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês, professor Roberto, professor de História. E dando continuidade no nosso conteúdo, hoje nós vamos trabalhar os temas da Antiguidade Oriental com a nossa primeira aula então, da resolução de exercícios, ok? É o seguinte, vamos trabalhar civilizações da Antiguidade Oriental, Crescente Fértil e Mesopotâmia. Essa então é a nossa ideia de hoje. Eu gostaria de retomar uns conceitos bem rapidinho que vocês trabalharam nas aulas passadas, principalmente do nomadismo para o sedentarismo. E nessa transição nós temos um ponto-chave, que é a agricultura. Essas civilizações, inclusive da Mesopotâmia e do Crescente Fértil, são chamadas de hidráulicas, como está no livro de vocês. Também são chamadas comumente de civilizações fluviais, porque precisam desse trabalho da agricultura próximas de rios. Tudo bem? Apesar que vocês vão ver na nossa primeira atividade que a primeira civilização não estava próxima de rios, mas próxima de uma outra área muito importante da atividade, que foi a área comercial. Daqui a pouquinho nós vamos ver então. Nossa primeira atividade que nós vamos fazer é a retomada. Assinale a afirmativa correta a respeito da civilização fenícia. Primeiro ponto, galera. Civilização fenícia. Os fenícios entraram na história como uma civilização que teve um contato marítimo impressionante. Eles eram muito fortes, inclusive está no atual Líbano. E não por acaso, na bandeira do país do Líbano tem um cedro, uma árvore cedro, porque é o símbolo do país atualmente do Líbano. Lá para os fenícios, o cedro também foi muito importante. Uma região que não era tão prática para a agricultura, mas eles acabaram olhando para o mar, vendo a atividade marítima como uma forma de se desenvolverem como civilização. Outra maneira que eles também se encontraram, então, através dessa civilização, através da atividade econômica marítima, foi trabalhar, então, com a construção de navios. A gente brinca que eles eram ótimos piratas, que eles eram ótimos navegadores. E esse desenvolvimento, esse conhecimento marítimo, no finalzinho aqui eu vou jogar para vocês, inclusive, uma polêmica, que nós temos uma moeda fenícia do século V que foi encontrado, que supostamente poderia ter sido um dos primeiros navegadores a fazer uma circunnavegação. Isso daí é uma super polêmica e muito discutido, inclusive nos meios internéticos aí. Mas nós vamos jogar essa brincadeira para vocês e esse desafio. Pesquisem essa moeda e depois tragam para nós aí no feedback aí dos comentários no canal do YouTube também, o que vocês acharam dessa famosa imagem da moeda, beleza? Vamos para a atividade então, pessoal? Letra A. Os fenícios se fixaram às margens do rio Nilo e suas cheias contribuíram para a agricultura. Olha, que cheias realmente contribuíram para a agricultura, concordo. Agora, próxima do rio Nilo, né, meninos? Vocês sabem muito bem que é o principal rio da civilização egípcia foi o rio Nilo. Então essa aqui nós descartamos logo de cara. Letra B. A economia fenícia tinha como principal atividade o comércio marítimo, em especial com o Egito. Pronto, bingo. E eles faziam uma espécie de um jogo de comércio ali dentro do mar Mediterrâneo impressionante, sabe? Faziam ligações com a Grécia, junto com os povos também ali das cidades dos hebreus, junto também com os egípcios, e fazia essa troca comercial, sabe? Viam o que precisava, principalmente a economia do Egito, o que faltava para a Grécia, pegando as suas características. A Grécia era muito forte no vinho, na uva, o Egito principalmente com o papiro, outros tipos de produção, e já as civilizações mesopotâmicas faltavam outro tipo de produto, e eles faziam essas trocas, e era aí que eles ganhavam os principais pontos. Lembrando, como eu falei, eles eram conhecidos também por serem fortes piratas. Passar um navio fenício com uma madeira cedro, altamente, uma madeira de lei, de muita força, além disso, de serem ótimos navios, era como se você tivesse um baita de um azar naquele dia, você navegando com seu navio e dar de frente com um navio fenício. Você teria que torcer muito que eles fossem apenas comerciantes e não piratas, porque provavelmente você seria atacado por eles também. Então, já matamos aqui nessa primeira atividade. A letra B é a correta. C, por que ela não é? Vamos ver? Os fenícios foram a primeira civilização com religião monoteísta. Não. A ser replicada pelos hebreus. Nós colocamos os hebreus como a primeira civilização monoteísta da história, então também tiramos essa aí logo de cara. Aqui está a resposta, inclusive, que é a letra B. Fenícios fixaram na atual região do Líbano. No início do nosso vídeo nós comentamos sobre isso, né, meninos? Ocupando uma faixa de terra estreita entre o mar Mediterrâneo e as montanhas. Por isso que não eram fortes com a agricultura e tiveram que olhar para outra atividade.
para encontrar uma maneira para sobreviverem, que foi, no caso, o comércio marítimo. Está aqui a resposta. Proximidade com o Egito, o povo baseou sua economia no comércio marítimo, desenvolvendo técnicas de navegação. Ótimos navegadores, meninos. Liguem na civilização da antiguidade. Fenícios, navegação. A religião fenícia era politeísta e animista, até aí tudo bem. Mais uma dica para vocês estudarem, procurem também imagens na internet sobre os famosos vitrais fenícios. É uma atividade cultural bem interessante, faziam uma espécie de adornos, colares, pulseiras, até mesmo pequenas miniaturas de deuses em vidros. Isso mesmo, eles eram já artesãos de vidros, vitrais. Vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre imagens de objetos fenícios construídos através de vidro. Tudo bem? D. Fenícios foram exímios construtores, como é possível ver em suas pirâmides. Nada a ver, né, meninos? Pirâmide com fenício tá fora. E o que nós vamos colocar então para os fenícios sempre? Navegações. Pirâmides, Egito, e também dá para nós colocarmos também aqui na região dos povos mesoaméricos, nós colocamos aqui os povos maias, astecas, como também construtores de pirâmides. Outra história, outros conteúdos que vocês virão mais para frente depois com nossas aulas de história. E vastidão territorial dos fenícios foi de grande importância para o desenvolvimento da agricultura. Novamente, região muito montanhosa, nada propício para a agricultura, tiveram que encontrar uma outra maneira para se desenvolverem, que foi a navegação. Fechou? Tranquilo aí? Vamos para a próxima, meninos? E meninas? Explique o que é o modo de produção asiática. Esse daí também está ligado também às civilizações da antiguidade, então. Vamos lá? Nesse modelo produtivo se destacam as seguintes características. Poder centralizado, sempre tem então um monarca, sempre coloca um governante central, ele tem um poder centralizado, seja o faraó, seja um governante babilônico, vamos pegar Hammurabi, vamos pegar Nabucodonosor, sempre tem uma figura centrada, ok? E esse poder centralizador é uma característica das produções, dos modos de produção asiático. Teocrático, sempre ligado à religião. Então o faraó, além dele ser um representante de Deus, ele é uma encarnação de um Deus Amon-Ra aqui na Terra. É inclusive uma das civilizações que chama muito atenção na história isso. Como que pode, né? Um governante com uma encarnação de um Deus na Terra. Mas o Hammurabi me chama muita atenção, vocês devem ter visto também, uma chamada estela do Código de Hammurabi. É uma pedra, hoje nós sabemos que ela é inclusive lunar, foi toda talhada com uma imagem bem famosa, Hammurabi recebendo uma espécie de um pergaminho do deus Shamash, que seria o deus dos deuses para os mesopotâmicos. Ele está representando Deus na Terra. Ele é uma espécie, então, de uma ligação direta com os deuses. Isso fortalecia o seu poder, legitimava o seu poder teocrático, então isso também fortalece e também joga um controle social, porque as pessoas terão que respeitar o Código de Hammurabi, a lei de Talião, porque desrespeitar as leis estaria desrespeitando os deuses. Afinal, da onde vieram as leis? Dos deuses. Olha que sacada, galera. Dá para nós brincarmos que seria uma espécie de marketing da antiguidade. Já se utilizava, inclusive, naquela época. Jogando então aqui para nós aqui, sociedade estamental, rigidamente estamental, sabe? Todos tinham um papel a exercer, o camponês, o artesão, o sacerdote, o chefe militar, inclusive também os escravos, sem uma mobilidade social. Isso é uma característica do nosso sistema capitalista atual. Temos pelo menos uma ilusão, né, de uma mobilidade social. Nasci rico, posso me dar mal na história e ficar pobre, posso nascer pobre, quem sabe ganhar na Mega Sena e ficar rico. Existe uma mobilidade social que nós chamamos de sistema capitalista, diferente dos povos da antiguidade. Estratificada, hierarquizada, nasceu escravo ou se tornou escravo, muito improvável, poucos casos que terão essa mobilidade social. Camponeses também, sacerdotes também, e tem uma classe bem interessante, não poderia esquecer, afinal sou professor. No Egito Antigo tinham os escribas, seriam uma espécie de especialistas apenas na arte da lida, da escrita hieróglifa, que daqui a pouquinho vocês vão estudar para as próximas aulas também, quando entrarmos no Egito Antigo, tudo bem? Então, estratificada e hierarquizada. Economia agropastoril voltada para o comércio marítimo. Forte influência da religião no modo de vida da sociedade. Falo mais. Como você convencer
20, vamos pegar 30 mil pessoas, não apenas escravos, mas também profissionais livres, que construíram as famosas pirâmides do Egito, as 3 maiores do Egito, e a pirâmide de Khufu, com mais de 150, quase 150 metros de altura. Como você convencer pessoas embaixo de um sol escaldante, numas condições extremamente complicadas, difíceis, a trabalhar numa construção de uma tumba? Como convencer essas pessoas a construírem vários tipos de grandes produções faraônicas, se não é através da religião? Meninos, as pirâmides não era para morar, era para colocar múmias. Já imaginaram? Você trabalhar na construção de um lugar que é para colocar a múmia do seu governante? Não é nem um palácio? Não é nem uma construção para todos utilizarem? A religião tinha um fator de controle social e também de uma espécie de um estímulo e de legitimação do poder faraônico, dos poderes também das regiões dos povos da antiguidade. Tudo bem, então? Modo de produção asiática, forte influência da religião no modo de vida da sociedade. Vamos lembrar novamente o Código de Hammurabi aqui, que nós falamos do deus Shamash entregando o pergaminho para o rei Hammurabi. Era uma forma de legitimar o poder do rei e também das leis. Tudo bem? Atividade 3. Assinale a afirmativa incorreta, meninos, a respeito da antiguidade oriental. Vamos lá? Comércio marítimo foi de grande importância para a sociedade fenícia, mas não foi a única atividade econômica desenvolvida na região. Então, essa já está considerada como correta, porque ela foi não a única atividade. Eles também tinham outros tipos de produções, inclusive de criação e domesticação de animais. Letra B. A Mesopotâmia se organizou em cidades-estado, correto. Possuía um rei único, correto. Vimos a centralização do poder do rei. E poder religioso centralizado, correto também. Ah, detalhe para os palácios, que eram símbolos também da característica entre o monarca e os centros religiosos desses povos da antiguidade. C. Civilizações organizaram o poder de suas sociedades por meio de teocracias. Qual que é a teocracia? Teo, Deus, cracia, poder. Mais uma sacada para vocês entenderem o que significa a palavra teocracia, né? Em grego, teo, Deus, cracia, poder. Então você joga uma representação de Deus, uma ligação do governante com os deuses, em uma fusão, união, do poder político e religioso. Corretíssimo. Então não é essa. Letra D. Todas as teocracias do crescente fértil, vocês lembram da aula passada o que é o crescente fértil? Em formato de lua, pega do Egito, passa ali pelo Mar Morto e chega até a Mesopotâmia, fazendo uma espécie de um símbolo de crescente fértil, uma lua crescente. Esse é o símbolo. São civilizações próximas de rios que se desenvolveram, inclusive, por isso são chamadas civilizações fluviais. No livro de vocês está hidráulica, gostei do termo também. Todas as civilizações do crescente fértil são politeístas, em sua maioria animistas. Fechou? Essa está incorreta. Por quê? Porque todas as teocracias do crescente fértil eram politeístas. Os hebreus não eram politeístas. E é uma civilização dentro do crescente fértil. Estão próximos do Rio Jordão, não era o forte deles. Vocês sabem que vai haver depois, inclusive, uma migração para o Egito. Mas eles estão dentro do crescente fértil e é um primeiro povo da história, inclusive chamado de monoteístas. Acreditavam apenas em um Deus. Portanto, a letra D, todas as teocracias do crescente fértil eram politeístas, em sua maioria animistas, está incorreto. Está aqui. Se desenvolveu a primeira religião monoteísta na civilização hebraica. Os hebreus conviveram com os demais povos da religião politeístas, mas manifestaram crença monoteísta. Pensa que interessante. A ser seguida por cristãos e islâmicos, inclusive. Primeira civilização monoteísta da história, os hebreus, futuros judeus. Ok, pessoal? Só para vocês se localizarem no ponto histórico nosso aí. Atividade da próxima aula é o momento do print. Vamos criar aqui a nossa brincadeira do momento do print. Joguei aqui, vocês vão dar aquela printada na tela aqui, ou vocês vão pausar a tela do YouTube, vão dar uma estudada e para a próxima aula eu quero discutir junto com vocês aí o que vocês encontraram de respostas, o que vocês também interagiram conosco aqui no vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pintou. 1, 2, 3. Crescente fértil, expressão que identifica uma área de civilização antiga oriental, se refere ao território compreendido por quais países na atualidade? Tá aí uma pesquisa bacana para vocês. Quais são os países atuais hoje? Atividade 2, analise as afirmativas a respeito do Código de Hammurabi. Comentamos nesse vídeo.
que seria uma espécie de lei olho por olho, dente por dente. Vai ser muito interessante vocês verem o tamanho da disciplina e rigidez que eram essas leis e como que elas impactavam dentro da sociedade. Lembra da estela? Essa pedra negra, que eu comentei com vocês sobre essa imagem do deus Shamash entregando, ele está sentado entregando uma espécie de um pergaminho para o deus, para o rei Hammurabi. Ele recebeu os louros dizendo que era o criador das leis, mas na verdade as leis já existiam antes. São chamadas leis consuetudinárias, repetindo aqui, leis consuetudinárias. São leis passadas de pai para filho, tradição oral, sem estarem escritas. O que o Hammurabi mandou fazer, na verdade, como rei, seus sábios, seus especialistas da época escrevessem as leis. Então é o primeiro código de leis escrito na história. E é isso que vocês vão pesquisar para nós. O que é a lei de Italião? Qual que é a parte cultura replicada dentro do crescente fértil da civilização fenícia? E um código de leis desenvolvido no Império Babilônico. É ou não é? Qual que é a história, então, da civilização, do Código de Hammurabi e onde que ele entra nesse nosso conceito dessa atividade aqui? E quais são as atividades corretas? Beleza, pessoal? Essa tá bacana, eu acho que vocês vão se divertir. Vale a pena, novamente, pesquisem essa imagem da estela do Código de Hammurabi, vai ajudar bastante. Fechamos por aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e bons estudos, que possamos aprender e, poxa vida, e passarmos por essa fase de estudos aí também em casa, com bastante motivação, com bastante energia para vocês aí. Ok? Valeu, até lá, abraço!